eu sou Grace, tenho 52 anos e esse é o Pode Pratear, um espaço para conversas sinceras e inspiradoras sobre maturidade, longevidade, reinvenção e coragem para seguir em frente sem esquecer quem fomos. Quando atravessamos uma transição de vida ou de carreira na meia-idade, não estamos recomeçando do zero, mas sim com a nossa enorme bagagem de histórias, aprendizados, escolhas, erros e acertos. E é justamente esse acúmulo de experiências que muda tudo, a forma como a gente se relaciona, trabalha, se posiciona e se comunica. Hoje a gente vai falar bastante de comunicação com o meu convidado e amigo de longa data, Mark Tawil, keynote speaker e estrategista de comunicação que viveu transições importantes na vida pessoal e na carreira. Mark, muito prazer te receber aqui no Pode Pratear. Que felicidade, Gre, que alegria participar desse 6º episódio, num momento de tantas transições, como você bem explicou. E aí você colocou meu convidado, meu amigo de longa data, dá para inverter, né? Sou seu amigo de longa data e hoje seu convidado. É verdade, meu querido. Acompanho muito sua carreira, estou imensamente feliz em estar aqui, por um tema que tem tudo a ver com a gente. Acabei de completar 52 anos, a gente tem a mesma idade, vem dos mesmos bancos, com experiências diferentes. Estou muito feliz. Queria então, já que você está aí, já começou, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Como é que você chegou até aqui? Olha, eu vim para cá de Uber, mas assim, na minha carreira como um todo, eu tenho tido algumas transições importantes, como você mencionou. Então, eu venho do jornalismo que a gente chama de hard news, raiz. Comecei em 1993, numa assessoria de imprensa chamada SMK, de Paulo e Maurício Cus. Nesse ano, me encontrei com o Paulo, filho do senhor Maurício. Foi incrível, a gente conversou, deu risada e relembrou disso. Em 95, eu fui para a Resenha Judaica, que você conhece bem, mídia da nossa comunidade. Hoje, Tribuna Judaica. Que eu trabalhei também. Você trabalhou também. De lá, eu fui para a Jovem Pan em 97, fiquei 3 anos. De lá, eu fui para o Jornal da Tarde, falecido, que Deus o tenha, fiquei 8 anos. Saí para a Band News FM e em 2010, então 3 anos de Band News, eu montei uma agência. Fiquei 10 anos com a agência. E aí, claro, uma grande transição do jornalismo diário para ser empreendedor na comunicação. Em 2020, eu passo por um enorme trauma, muita gente passou, mas eu passei um trauma profundo, eu perdi meu pai para a pandemia, para a Covid, início de 2020. E de lá para cá, então, eu decidi aposentar a minha agência, não demitir ninguém. Era uma agência pequena, porém vencedora. A gente foi Great Place to Work número 1. A gente foi do Sistema B, 600 projetos. E aí eu decidi aposentar a agência por várias convicções e por entender que o mundo das agências havia mudado como mudou e decidi investir na minha marca pessoal. E de lá para cá, então de 2020 até hoje, eu venho trabalhando para lustrar minha marca pessoal como um keynote speaker, ou seja, um speaker de grandes eventos, e também um estrategista de comunicação, com algumas frentes abertas. Então, eu trabalho como educador, eu tenho hoje 260 mil alunos, quase 200 mil só no LinkedIn Learning. No LinkedIn, eu me tornei LinkedIn Top Voice em 2016. Depois, instrutor oficial do LinkedIn Learning em 2021. Então, eu tenho uma história dentro do LinkedIn. Tem uma outra frente, além da educação, como eu expliquei, de palestrante e facilitador. E eu tenho uma frente como mentor e também como CMO as a Service. Então, o que eu trabalho hoje, Gre? Para palestrar, trabalho nos palcos, trabalho para educar, mas, acima de tudo, para que os meus clientes, sejam empresas ou pessoas físicas, possam decidir, possam consolidar essa decisão e possam ser direcionados para ver como comunicam melhor, seja no trabalho, seja na vida. Você está sempre na mesma área de comunicação, mas né, você de jornalista, de repórter, para virar um keynote speaker, um palestrante, como é que foi? Quando é que você foi sacando que tinha que mudar? A gente tem muito a mesma vibe, né? Você e eu, porque você está falando isso para mim, eu estou olhando para você pensando a mesma coisa. Você está aqui, né? Pensando a mesma coisa. Eu acho que você e eu, a gente tem um perfil muito parecido nisso, que é um perfil de inquietude, ou seja, a gente não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Se eu voltar para 30 anos atrás, até hoje, tem pessoas que eu conheço, com quem eu já trabalhei, que são ótimas, mas continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Sim. Exatamente. Eu não conseguiria. Além disso, acho que tem uma questão de visão por cima do muro para entender para onde caminha a comunicação. Então, você é uma mulher de televisão. Você, Grace.
Depois você foi ser uma mulher de corporativo. Agora você é uma mulher de audiovisual. Ou seja, você também vai flertando com essas novas mídias e entendendo que a comunicação é só o ponto de partida. O formato dela muda. E talvez até o propósito dela mude. O que eu entendi ao longo do tempo? Que o dinheiro não estava nas redações. Para eu ganhar mais dinheiro, ganhar não, né? Fazer. Para eu me reinventar e ser mais longevo. Poxa, a gente está falando do auge da nossa carreira, você e eu aqui, sim, aos 52 anos. Sim. Tem gente que não consegue emprego a partir dos 40 na comunicação. Por quê? Porque está batendo na mesma tecla. Então eu entendi que o mercado havia mudado, ia mudar e vai mudar cada vez mais. Vai mudar cada vez mais. E eu tinha uma inquietude de não fazer as mesmas coisas. Então eu acredito, Grê, que é uma questão de desafio. Me desafiar o tempo todo, escolher coisas novas e, sobretudo, me atualizar. Você acha que a experiência ajuda, Mark, nessas mudanças que você vem fazendo, nessas decisões? O que você acha? E aí eu queria te perguntar, você acha que a maturidade ela pode virar um peso, um rótulo? Como sair disso, né? Excelente. Como é que você lidou com isso e como que as pessoas devem lidar, né? Porque a gente tem a gente vai fazendo 40, 45 anos e o mercado começa a olhar pra gente com outros olhos, né? Você sabe que eu vou começar por essa, depois você me faz a outra, porque eu acabo esquecendo que eu tenho 52 anos. Eu vejo da seguinte maneira, eu nunca estive tão bem. Nunca. Assim, fisicamente, emocionalmente, inteligência emocional, toda a questão de sentimento, de espiritualidade, de família. Assim, eu tô no meu auge, aos 52. E é curioso porque a minha transformação começa em 2016, essa segunda, vamos dizer, quando eu me torno LinkedIn Top Voice. Ou seja, eu ganhei um carimbo, uma chancela global, quando eu tinha 43 anos. Até então, eu nunca tinha sido número 1 de nada. Nem em casa. Em casa, acho que era o número 5, né? Porque os babás, as crianças, o cachorro. Então, para mim, foi uma mudança muito drástica eu virar o número 1 aos 43. Então, aquilo, para mim, me mostrou o seguinte. Se você não enxerga a idade, eu tenho certeza que a gente olha para você e não enxerga a tua idade. As pessoas olham para mim, eu tenho 40 tatuagens. Fiz todas depois dos 40. Então, as pessoas não enxergam idade em mim. Eu não enxergo idade em mim. Então, esse rótulo nunca me pegou tanto. E eu acredito que eu tenha também uma inteligência, é uma inteligência mesmo, e uma humildade intelectual de aprender o tempo todo com os mais novos e com quem, entre aspas, ainda está começando. Por que eu digo entre aspas? Porque o etarismo não é só da pessoa mais jovem para mais velha. A gente olha para pessoas mais novas e fala, esse aí tem de idade que eu tenho de experiência. Mas esse aí que tem de idade que eu tenho de experiência pode estar ganhando milhões. E você vai dormir abraçado, chorando com a tua experiência. Então, o que é mais importante? O diálogo multigeracional. E eu dou aula disso, literalmente. Eu dou aula de diálogo multigeracional. Então, para mim, é muito importante olhar para o teu filho, olhar para os meus filhos e entender para onde caminha esse jeito de comunicar, para onde caminha o brain rot deles, para onde caminha os influenciadores, para onde eles caminham, enfim. Tem toda uma questão aqui no meio de flertar com a atualidade e eu acho que isso me alimenta. Eu tenho vários ídolos, especialmente na música. E o meu maior ídolo talvez seja o Mick Jagger, que tem 84 anos, 83. E o Mick Jagger está sempre cercado de gente jovem. Outro dia perguntaram para ele, por que você está sempre leve, feliz? Ele falou, cara, porque eu gosto de andar com gente jovem. E quando ele fala isso, não é gente jovem para ele se sentir jovem. É para ele se alimentar dessa fonte da juventude. De estar fresco o tempo todo, de estar olhando para os lugares e falar, eu estou sabendo o assunto do momento. Eu vou sentar em qualquer mesa e vou saber o que teu filho está conversando. Pô, tem coisa mais atual que isso? Então isso é um trabalho, é uma estratégia, mas é acima de tudo um modo de vida. Eu vivo assim há muitos anos. Eu sou um cara muito atualizado. Eu sei desde o que acontece na fazenda até quem são os influenciadores do meu filho e sei mais do que eles, porque eu pesquiso em cima disso. Eu acho que é um modo de vida. Então, o etarismo nunca me pegou e nunca vai me pegar. Quer dizer, pode até pegar, mas eu digo assim, eu sempre vou ter muitas frentes abertas e sempre preocupado em estar atualizado, como você está atualizado aqui. Acho que esse é um grande ponto para você não cair. Se a experiência me ajuda ou me atrapalha, a mim me ajuda. Mas a experiência não ajuda. A experiência não ajuda. Vou te dar um exemplo. Você pode ter pessoas muito experientes no jornalismo, muito experientes no jornalismo, mas que faltam de duas coisas: coragem e visão.
coragem para fazer o que a gente fez, que é abandonar uma carreira longeva, estabelecida, que você já avançou bastante. Você poderia estar batendo em porta de televisão. Você ia estar desesperada, vendo uma molecada chegando e todo mundo da sua idade já tendo ido embora, se é que você ia ficar. Você ia se sentir mais velha, feia, com ruga, perto da meninada, que é normal. Sim. Tanto que você tem hoje o Botox pré-envelhecimento, de 24 anos de idade, que é um absurdo. E onde que eu quero chegar? Você ia estar sofrida. Você se libertou. Eu me libertei. Mas tem muita gente que vive dessa ilusão de que faz as mesmas coisas há 30 anos. Não dá. Você tem que ser uma pessoa de 52 anos com cara de 52 anos. Ah, mas eu me cuido para ser mais jovem. Eu também. Mas eu não quero beber da fonte da juventude para eu parecer com 20 anos. Lógico. Isso não vai acontecer. Sim. Então, o que eu vejo? Pessoas que não têm essa coragem de despregar e viver novas vidas e não têm visão. Elas olham por cima do muro e falam, não, TikTok é uma rede de dancinha. Ah, falar de influenciador é coisa de criança. Sabe assim? Não enxerga que o mundo já mudou. O mundo mudou e vai mudar várias vezes. Sim. Mas se você não enxergar isso, você vai morrer abraçado com a tua experiência. Eu acho que você precisa ter ousadia, vontade e coragem de mudar e humildade para entender que a tua experiência não vai te levar para o próximo nível. Às vezes você tem tanta bagagem que não passa pela porta. Verdade. A gente fica meio dinossauro com a nossa bagagem, né? Se você se prender a ela, sim. Senão, não. Você pode usar muito do que você aprendeu como jornalista de televisão, no teu caso, para educar teu filho. Você está usando aqui no podcast. Isso é atualizar. Você vai usar. Eu fui no começo do ano de 2025, eu fui para o SXSW, que é o maior evento de tecnologia e criatividade do mundo, em Austin, no Texas. E lá tem um futurista que se apresenta chamado Ian B. Craft. Ele é sócio aqui do Brasil, da Michelle Schneider, que é uma super autora e também muito experiente em toda essa questão das techs, além de DJ, e é uma mulher incrível. Escreveu um livro, inclusive, sobre o futuro do trabalho. O Ian B. Craft fala uma coisa espetacular. Ele fala o seguinte: a gente vive uma era de skill flux. O que é isso? Fluxo de competências. Imagina uma esteira de sushis, e você vai pegando aquela competência e devolvendo outro. Então, aquilo que a gente aprendeu de informática já não serve mais. Vou devolver, não vou ficar. Agora, tem coisas que eu vou pegar para atualizar e tem coisas que eu vou... Porque as competências, as skills, estão durando agora 36 meses. Sim. O que você aprendeu de chat GPT 2 anos atrás, talvez já não valha hoje. Sim. Você aprendeu de inteligência emocional, precisa ser atualizado. Eu acho que é esse o ponto. A gente precisa estar fresco e atualizado o tempo todo. Verdade. Eu sinto isso também. E acho que as crianças que temos em casa são também uma forma, além, claro, de ler e de estar nas redes sociais, mas eu acredito, né? Eu vejo, assim, que meu filho, por exemplo, é um cara que me dá muitas dicas. Mãe, você tem que fazer videozinho assim, mãe, você tem que falar desse jeito. Então, eu acho que sim, as crianças acabam sendo também uma fonte pra gente... Eu falo que são meus 2 influenciadores. É verdade. O maior, né? O maior influenciador. Mark, nos últimos 100 anos, a gente ganhou aí de 30 a 40 anos de vida, uma grande longevidade, né? A gente, não sei, né? Calma, calma. Nós. Essa longevidade está permitindo aí que as pessoas realizem sonhos e objetivos que ficaram pelo caminho e que antes não eram possíveis, né? Porque as pessoas morriam antes de realizar esses sonhos e objetivos, porque tinham que pagar boleto, trabalhar e acabavam, né? Por doença ou por muitas coisas, acabavam falecendo antes. A gente tem visto muitas pessoas se reinventando na vida pessoal e na profissional. Para quem está vivendo essa mudança agora, qual que você acha que é o primeiro passo que a pessoa tem que dar? Qual é o seu conselho? Meu conselho... Para que você que se reinventou tantas vezes. É muito interessante. Olha para trás, olha para esse livro que está ali na estante. Qual deles? Outlive. Nesse mesmo evento que eu fui, eu assisti uma palestra do Peter Attia, que é o autor de Outlive. Sim. E ele entende que a longevidade precisa ser trabalhada já nos anos que a gente está aqui, ou talvez até antes. Sim. Tem gente falando em longevidade a partir dos 30. Sim. E por quê? Porque, segundo ele, a gente não se prepara para essas últimas décadas. A gente abandona as últimas décadas, que são as décadas de vida que você deveria sair para viajar, se despedir dos lugares que você gostou, dar tchau para quem você gosta. Então, assim, veja, ele tem essa visão, que a longevidade é um trabalho de longo prazo.
Você falando isso, me veio um monte de coisa na cabeça. Então, como é que eu trabalho? Se você puder repetir a pergunta, que começou a me vir um monte de coisa. Para as pessoas que estão, né, vivendo essa reinvenção, qual é o primeiro passo a dar? Qual é o seu conselho? São muitas pessoas, são muitas bolhas, são muitas necessidades diferentes. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente que não tem a possibilidade que a gente tem aqui, de tomar banho quente, vestir uma roupa que quer, e falar disso como um projeto de vida. Sim. As pessoas estão pegando ônibus 4 horas por dia, estão ferradas no trabalho, estão ganhando uma miséria, estão morando em espaços horríveis, fétidos, com goteira. Para essas pessoas, é pirâmide de Maslow. Não tem o que fazer. É comer, beber, dormir, pagar as contas, pagar o boleto e botar dinheiro na mesa quando tem dinheiro e quando tem comida. Sim. Então, esse é um tipo de público. E aí você vai ter várias camadas desse público. Então, primeiro separar pé no chão. Essa história de propósito, nossa, meu propósito de vida, minha reinvenção, é para poucos. A maioria das pessoas hoje no mundo, não no Brasil, no mundo, são pessoas que vivem para pagar a conta. São zumbis, são robôs que são obrigados a ter um modo de vida difícil. Eu fui para a África 3 vezes em um ano e vi lá. Angola já. Para Angola. Você foi para Angola. Então, assim, é pó na cara, expectativa de vida mais baixa. Aqui no Brasil você tem uma questão enorme com violência. Nossa, você tem uma perseguição racial que diminui o tempo de vida das pessoas pretas. Então, assim, são muitos recortes. O que eu te diria para pessoas que podem ter a oportunidade de se reinventar, quais são os passos? Eu diria que o primeiro passo é, de novo, o que é pagar conta e o que você pode separar disso. Por quê? Porque tem muita gente que vai te dizer assim, Grê, vai buscar teu propósito. Só que, cara, o propósito não enfrenta boleto. Não tem propósito que resista a um boleto. Não tem como. Sabe assim, ele pode vir por e-mail, ele vem por QR Code, ele vem por Pix, ele vem por caminhão, vem por carta. Ele chega. É que nem cheque especial, uma hora cai, né? Sim. Caía, não tem mais cheque especial. Sim. Mas cheque pré-datado. Cheque pré-datado. Ele chega e ele vai te cobrar. E se você não pagar, você pode ter o propósito mais lindo do mundo. Você vai ter que pagar a conta. Então eu te diria aqui, não ignore a vida real. Não ignore a vida real. Ah, mas eu tenho um sonho. Tudo bem. Mas assim, pé nas duas canoas. Por quê? Porque senão, cara, esse sonho, ele vai afundar. Não tem como. Você vai ter que se sustentar e sustentar as pessoas que estão com você. Então, assim, se você puder plano de saúde, se você puder uma boa escola, tudo isso conta. Então, eu te diria que o pé no chão é muito importante, ainda mais para quem está avançando na idade. Primeiro ponto. E se você puder se preparar antes, melhor ainda. Sim. Segundo ponto, algo que te dê prazer. Você não vai fazer... Eu não vou ser chefe de cozinha. Primeiro porque eu não gosto de cozinhar, mas assim, que eu vou sair daqui e vou me matar para chegar até aqui. É melhor escolher um talento que eu já estou aqui para fazer isso aqui. Então, um pouco de visão estratégica nisso. Eu vou bater muita cabeça, vou investir demais o meu tempo, minha energia, não vou sair do lugar. Realmente é o negócio da minha vida que eu vou investir. Você pode ter multitalentos hoje em dia. Você pode ser fotógrafo, fazer bolo e dirigir um Uber. Dá para fazer tudo hoje em dia. Isso tem até nome, geração slash, que é barra, né? Eu sou isso, barra isso, barra isso, barra isso, que é o que a gente faz aqui. Então eu vejo que esses pontos são muito importantes. E aí, claro, se você puder, em algum momento, unir aquilo que paga tuas contas com aquilo que você gosta muito, te dá prazer, com algo que seja rentável, é o melhor dos mundos. Mas tem muita gente que trabalha sem prazer e que ganha dinheiro. Tem muita gente que trabalha com muito prazer e não ganha dinheiro. E tem gente que tem os 3. E tem gente que não tem nada. Odeia o que faz, não tem dinheiro e também não tem prazer naquilo. E aí é difícil. Então, de novo, tudo são escolhas. Só que a gente está num mundo, Grê, que o dinheiro está cada vez mais difícil de fazer. Eu nem digo ganhar, porque ninguém ganha dinheiro. Você faz dinheiro. Está difícil de fazer. As coisas estão caras. E a gente está num período que mistura, ao longo dessa década inteira, para não falar desses anos de meio, Copas do Mundo, eleições, um país dividido, um país com muito picareta solto, ganhando muito dinheiro, tirando dinheiro de quem não tem. Exatamente. A gente tem a violência que transforma a juventude numa juventude deprimida.
Você tem uma geração inteira chamada de nem estuda, nem trabalha. Então tem muitas nuances aqui no Brasil e no mundo também. Sim. E aí, com tudo isso que você falou... Que é super positivo, né? Não te deprimir, né? Sim, mas é a Não, realidade. tem que ser real, Eu vou lógico. até corroborar com uma pergunta que não é muito positiva, mas que eu tenho feito, assim, como você vê o Brasil, né? Com tantos BOs que a gente tem aqui, com tantos problemas, como o Brasil está se preparando para essa longevidade? Porque a gente está com uma pirâmide se invertendo, menos bebês nascendo, mais pessoas entrando na meia-idade, aí nos 50 anos. Como é que o Brasil vai aguentar isso aí? Olha, eu não sou economista, não vou poder te dar um prognóstico financeiro disso, não tem como. Mas o Brasil não se prepara para quase nada, talvez. E Deixa a vida me levar, Deixa né? a vida me levar, exatamente. A cara do Brasil é essa música, deixa a vida me levar, vida leva eu. E torcendo para que Deus seja brasileiro e salve o Brasil ali. Gente, foi interessante você falar isso. Está impregnado em toda a nossa cultura. Sim. Desde o Sassá Motema, que era o salvador da pátria na novela, Sim. até os últimos todos presidentes que são ungidos como salvadores da pátria. Estou falando do vermelho, estou falando do azul. Não tem distinção nisso. Sim. E é uma cultura brasileira você acreditar que uma pessoa vai salvar o todo. É super brasileiro isso. E aí, você deixa nas mãos de Deus. Deus tem 202 países para cuidar, tem só o Brasil. Deus tem direito a férias também, muitas vezes. Ele pode estar em todos os lugares, mas às vezes, mesmo acreditando nele, ele não está em todos os lugares, porque acontece muita coisa em muitos lugares. Qual que é o ponto aqui? O Brasil vive hoje. E o Brasil tem uma cultura, na minha visão, de ruptura. Ou seja, o governo atual precisa romper Com o aquilo governo com o anterior. Sempre. Quando você vai em países europeus sérios, porque tem os não sérios também, você tem uma cultura de, eu não gostei do que foi feito aqui, mas eu entendo que para o bem do país, em algum momento, essa política precisa ser mantida. E aí você cria um espectro de longevidade. Isso é longevidade. Se perpetuar no tempo, trazer o melhor para as pessoas, e as pessoas entenderem que o coletivo é quem vence, e não uma pessoa que vai te salvar. Porque o ser humano é falho, todo mundo é falho. Tirando você e eu. Mas todo mundo é falho. Acho que o grande ponto é esse. Precisa romper. E quando você faz isso, você não tem um negócio ou você não tem um mundo, Brasil, pelo menos, que é um país que tem as mesmas políticas públicas durante 10 anos. Porque todo mundo que vem, rompe. Todo mundo que vem, coloca o outro na cadeia. Todo mundo que vem, se vinga. E aí as narrativas de um projeto educacional que já é péssimo do Brasil, especialmente educação pública, você vai tratando essas pessoas como gado. É muito triste. O que a gente vive no Brasil é muito triste. A gente está, se você vir Coreia, países que estavam em guerra. Japão. Faz 50, 60 anos. Japão, 80 bomba anos, atômica. Bomba atômica. Países destruídos. E que hoje estão a anos-luz do Brasil. Isso é projeto. A gente não tem projeto. Israel, a gente não tem projeto. Esse é o ponto. É verdade. Tem razão. Bom, tô indo, tá? Agora que eu já te entristeci sua audiência. Então vamos mudar um pouco de assunto, Vamos. tá bom? Bom, a gente falou um pouquinho antes aí de se reinventar. E você falou aí da gente não querer, né? Parecer ter uma idade que a gente não tem. Não, queremos ter a nossa idade e queremos estar bem com a nossa idade, de bem com a vida. Exatamente. Né? Estamos de bem com a vida. E aí eu te pergunto, que tem muita gente aí, eu acho, querendo, né, parecer ter uma idade que não tem. Não sei se por uma exigência pessoal, por uma exigência do mercado. Onde é que você acha que está o ponto de equilíbrio? É muito pessoal. Não tem ponto de equilíbrio coletivo nisso. Não tem como. Você vai... eu faço procedimentos. Daqui a pouco a gente vai falar deles. Eu também, sim. E me sinto bem. Mas eu não quero parecer um cara de 20 anos. Eu quero parecer um cara de 52 anos bem. E até um certo ponto. Pra mim, vai ter gente do meu lado que vai achar que desodorante é perfume. Que nem desodorante usa. Que é um absurdo. E vai ter gente que tá emperequetado, que tá tentando ficar com 20 anos de idade. Nenhum dos três está certo, mas também nenhum dos três está errado, porque é um limite muito pessoal. Tem gente que não consegue conviver consigo mesmo. E tem gente super influenciável. Super influenciável. E neste mundo da economia da comparação, especialmente depois das redes sociais, em que eu vivo a vida do outro,
é muito mais difícil para quem tem a cabeça fraca. Muito mais difícil. Porque você está o tempo todo dizendo o seguinte, pô, você vê o marido da Grelha, ele tá tão bem, né? Pô, o cara tem um cabelo escuro e eu com meu cabelo branco aqui, tá vendo? Eu vou pintar. Aí começa assim. Aí o segundo ponto. Sabe uma coisa que é curiosa, abrindo um parênteses? A minha esteticista disse que o Zoom fez com que muitos homens fossem para o consultório. Estou falando da pandemia. Por quê? Porque pela primeira vez a gente começou a se olhar. Você fica ali parado. Na segunda pergunta, a pessoa está na terceira. Já tá, esse nariz aqui. Será que se eu mexesse nesse queixo? E aí você começa a se ver e você vai. E aí, lógico, toda essa pressão que a gente viu acontecer durante décadas das mulheres em relação à magreza, agora se espalha pelo corpo todo. E para os homens também. Então, ninguém mais tem um dente podre, que bom, né? Mas ninguém tem mais quem pode pagar. Ninguém mais engorda, porque você tem as canetas. Ninguém mais é careca, que é meu caso, se não quiser. Você precisa fazer um transplante, você pode fazer um transplante. Onde que eu quero chegar? Você tem pessoas que não têm dinheiro. Mas tendo dinheiro, você pode se transformar. E aí o Brasil já é um país propenso a isso. Sim. E você tem a comparação que é inevitável e é absurda quando você está nas redes sociais, que é dizer o seguinte, eu não vou ficar para trás. Eu não vou ter um dente amarelo e torto se está todo mundo na minha turma com um sorriso branco e alvo. Eu não vou ser o cara que vai ser taxado disso, daquilo, se eu posso me medicar ou ir no endocrinologista ou comprar as canetas e emagrecer 20 quilos em 3 meses. Estou dizendo que todo mundo pensa assim. Mas a comparação, a pressão externa faz com que muita gente faça isso. Aí, claro, entra um outro lado perverso. Nem todo mundo tem dinheiro para ir em boas clínicas para comprar remédio direito. E aí começa a clandestinidade. Vou pagar mais barato. Que acontece bastante. Muito. Vou pagar mais barato, vou fazer com um esteticista que eu não sei quem é, mas é 3 vezes mais barato. E aí você fica com um inchaço enorme, você fica com problemas de pele, você coloca um silicone industrial. E aí começam os casos escabrosos que a gente vê na TV. Eu tinha uma professora na faculdade que chamava de vingança social, que é quando você vê o outro passando por um e fala, puta, ainda bem que não sou eu. É triste, mas assim, você olha para os lados, cara, tá cheio disso. Sim. Porque as pessoas não conseguem pagar. E aqui eu te traria um adendo ligado a IA. Eu sou colunista da Exame. Em maio de 2025, eu fiz uma coluna para Exame falando sobre a IA, especialmente o ChatGPT, como o maior terapeuta do mundo. Então, daqui para frente, o que a gente vai ver também, não só a questão física, né, das canetas, do cabelo, dos dentes e tudo, mas também uma questão emocional, psicológica, de as pessoas começarem a dividir a vida com as máquinas. Já está acontecendo. Já. Eu conheci uma psicóloga que me contou que tem muitos clientes dela que chegam no consultório e perguntam para ela por que eu devo continuar aqui pagando uma sessão se eu posso ir lá e falar com o ChatGPT. Sim. E ela falou, olha, eu me recuso a te responder isso, porque realmente it's up to you, né? Sim. Você que sabe. E tem uma questão antes, você tinha o Dr. Google. Então, você chegava para o médico e falava assim, doutor, olha, eu tô com isso aqui, eu tô com isso aqui, porque era o Dr. Google. Agora, o médico te dá o laudo, você fotografa, leva para o ChatGPT, o ChatGPT analisa, e se o ChatGPT te falar, o remédio não é esse, as pessoas não tomam. Não tomam. Elas duvidam do médico. Meu Deus. Mas, já que você falou aí bastante de estética, do que você é adepto? Eu não queria falar sobre isso hoje. Tá bom. É o seguinte, eu tenho um grande amigo que, obviamente, vou preservar o nome aqui, que é um modelo que tinha feito um transplante de cabelo. Eu nunca tive problema com isso. Sempre fui calvo, meu pai era careca, nunca tive problema com isso. Quando eu vi ele fazer, eu falei, não é possível. Ficou bom. Foi muito bom. Olha, recuperei 80% do meu cabelo. Fiz aqui em São Paulo, inclusive, porque eu não precisei ir para a Turquia. Então, isso é uma coisa que mudou minha vida. Primeiro, eu faço muito vídeo, eu fotografo, estou o tempo inteiro em evento. Para mim, me fez muito bem. Sim. E eu entendo que hoje é o silicone do homem. Da mesma maneira que teve a febre do silicone para a mulherada, tem o transplante capilar para os homens, que é uma coisa que muda muito a estética, porque redesenha o rosto. Então, para mim, fez muita coisa. Faço alguns procedimentos, né, no rosto. Não faço botox, eu tenho as rugas aqui de preocupação.
faço um pouco aqui de ácido hialurônico para dar uma sustentada. O que mais que eu fiz? Fiz o transplante de barba. Quando eu fiz o de cabelo, eu também fiz de barba. Eu tinha pouca barba, mas eu redesenhei aqui. Então, para mim, foi importante o redesenho do rosto. E tenho as questões físicas de treino, de emagrecimento, para poder também sustentar o corpo como ele é. O esqueleto. Não tem jeito. A gente vai... Lógico. Assim, eu treino muito. Eu faço de 4 a 5 vezes por semana musculação. Iniciei, posso até deixar uma dica aqui, dada por um grande amigo meu, chamado Lucas Malvacini. Full body. Já ouviu falar? Não. Full body é assim. Quando você faz musculação? Faço sozinha. Eu tenho um treininho eu e eu faço tenho. em casa, mas eu faço pilates. Mas o treino eu montei no ChatGPT. Olha. Seja agora o melhor personal trainer do mundo. Papapá. E eu sou o Mark Tawil, tenho 52 anos, já operei o ombro, já operei o joelho. Sabe assim, eu dei o descritivo inteiro dele, para ele saber com o que ele está lidando. E ele me criou um projeto super personalizado. Que legal. Muito legal. Que é aquela questão da tua psicóloga. Será que os professores de musculação vão sobreviver se ele não estiver lá? Ou você vai pagar para receber um treino? Então é delicado. Sim. E por que eu estou te dizendo isso? Porque ele me ensinou um treino, o Lucas, que é incrível, chamado Full Body. Como literalmente o nome já diz, você treina o corpo inteiro. Então, às vezes eu treinar peito e bíceps, e aí eu falto na terça. E aí você não treinou perna? 12 anos para você fazer sem perna. Eu faço um pouco de tudo todo dia. Tenho 2, né? Um sim, um A e um B, mas um pouco de tudo todo dia. Então, todo dia eu vou treinar alguma coisa de perna. Todo dia eu vou treinar alguma coisa de ombro. Que é o ideal. Todo dia, que é o ideal. Acho que é o ideal. Me ajudou super. Sim. Primeiro que eu não tenho uma rotina, que eu tenho tanto tempo para fazer as coisas. Segundo, tem alguns exercícios livres. Então, você não tem só aquela questão de estar no aparelho da academia. Você pode fazer em casa. Então, o nome é Full Body. Não é uma coisa nova de ontem, já existe. Mas eu virei adepto e estou feliz da vida. Muito bom. Voltando aí para o etarismo que a gente estava conversando lá Sim. um pouquinho antes. Bom, tenho visto muita gente reclamar no LinkedIn, movimentos acontecendo no LinkedIn contra o etarismo. Como você acha que a gente, né, os 45 mais, podem viver, como conseguir viver num mundo onde a gente já enxergam a gente como ultrapassado? Você falou aí de correr atrás, né, da gente estar bem informado e tal. Mas como é que você vê esses movimentos contra o etarismo? Como é que você acha que o LinkedIn está ajudando essas pessoas ou não está ajudando? Eu queria que você fizesse um overview aí do etarismo. É muito louco, né? Porque alguns anos atrás, essa conversa começaria com 60 a mais. Sim. 60 a mais. Depois caiu para 50 a mais. Agora é 45 mais. É uma loucura. Você parar para pensar que hoje uma pessoa como eu, de 52 anos, ou você, está no auge da carreira, da forma física, e as pessoas não enxergam isso. Do tipo, você tem 52 anos, assim, virou um número. Pra gente que trata isso como um número só. Não, e tem empresas que te barram já... Então, é que como eu virei um outsider, no sentido de eu trabalho com empresas, mas eu sou minha própria empresa, Sim. eu sou minha própria marca, eu sou meu próprio trabalho. Você não vive isso? Não vivo mas isso. Mas eu também não vivo, mas eu vejo as pessoas falando que já Sim, chega no... acho que tem duas questões aqui. Acho que tem muita gente que fala por falar e acaba aterrorizando o mercado. Sim. E eu entendo que sim, existe uma questão dos 50 a mais. Agora, tem um detalhe. Ao mesmo tempo que você tem esse lado de... Existe um etarismo velado muitas vezes, existe um escanteamento das pessoas 45 a mais, e ele existe, também nunca se falou tanto. Também nunca se combateu tanto. E também está se chegando à conclusão de que pessoas mais novas não têm muita coisa que as mais velhas têm, especialmente o polimento do tempo. Então, e aqui eu vou te fazer uma pergunta. Você teria uma empresa só com pessoas de 20 anos de idade? Só? Não. Não tem como. Não, porque elas não sabem resolver os problemas. Elas não sabem muita coisa, não sabem resolver, não sabem cuidar de si, não sabem conversar com outras pessoas só de 20 anos, ou só sabem conversar com pessoas de 20 anos. Você teria uma empresa com pessoas só de 50 anos? Também não. Também não. Então, qual que é o ponto aqui? O blend. É o blend, o diálogo intergeracional, o diálogo multigeracional, o fazer junto. Esse é o blend correto. Eu vejo que daqui para frente a gente vai ter
e talvez isso comece até com as grandes empresas, a gente vai ter o blend. Por isso que a gente tem visto tanto até em startup, você tem os mentores mais velhos, o dono de startup faz um conselho com pessoas mais... Porque eles entenderam também, pouco a pouco, que eles não vão resolver sozinhos. Os millennials, em 2030, vão chegar a 40 anos de idade. São crianças. Sim. Millennial, que nasceu em 1990, Sim. vai chegar a 40 anos de idade. Sim. O Gen Z, já vai fazer 30 anos de idade. A geração dos nossos filhos, que é a geração alfa, nascida entre 2010 e 2020, daqui a pouco já tem sua própria startup. Verdade. Daqui a 5, 6 anos, os nossos filhos que estão na mesma série já têm a própria empresa, ou já estão estagiando, ou já saíram da faculdade, se bobear. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque o tempo passa rápido. E o que a gente está percebendo que não é mais só sobre o tempo, é sobre simbologia, é sobre narrativa, é sobre lugar de fala. Quando você entende isso, eu acredito que o blend vai voltar um pouco a equalizar tudo isso. Mas aí, Grê, o mais importante é que você não encontre pela frente pessoas que se vitimizam o tempo todo ou que se achem ultrapassadas. Que é aquilo que a gente falou agora há pouco. A experiência ajuda? Mais ou menos. Você pode ter um caminhão de experiência e dormir abraçada com ela. E não saber comunicar não essa experiência saber de forma assertiva. Ou não atualizar a tua experiência. Esses livros todos que estão aqui vão ficar velhos daqui a 2, 3 anos. Se o cara não atualiza ou escreve outro, não vai sobreviver ao tempo. O que você acha que você aprendeu de comunicação que só o tempo ensina? Ler pessoas. Mesmo assim eu ainda erro. Como eu comunico, ou seja, qual é o meu papel como emissor da comunicação. O que eu devo ou não falar, qual é o momento que eu devo ou não apresentar, qual é o momento de brincar. Mesmo assim ainda erro, tá? Qual é o momento de eu me expor, qual é o momento de eu me recolher. Depois, como eu recebo a comunicação do outro. A leitura da comunicação do outro no seguinte sentido. A Greta me atacando. É um problema meu? Ou é um problema dela? Ela está num mau dia? Eu devo, assim, inteligência emocional para poder modular tudo isso. Eu acho que uma terceira coisa, mais duas talvez, uma delas é sobre gerações, ou seja, eu entendi que as gerações comunicam diferente, não só as pessoas. Existem marcos temporais de quem já viu o homem chegar à lua, de quem viu a AIDS nascer, de quem viu a internet acontecer, de quem está no TikTok. São marcos temporais que vão mudando. Verdade. E, por fim, ser curioso. Acho que a pessoa que comunica e que gosta de comunicar é uma pessoa que está mais antenada, porque ela precisa realmente estar atualizada. E isso cria uma cultura de eu estar o tempo todo olhando para os lados, vendo o que é novo, o que é velho, o que ficou para trás, o que eu devo colocar aqui no meu blend para esse café ficar mais gostoso e mais atual. Eu penso que isso. E se você pudesse dar 3 dicas objetivas de posicionamento no LinkedIn e na vida para pessoas 45 mais que estão aí, né? Ou procurando emprego, ou fazendo transição de carreira, de vida, enfim. Legal. A primeira delas é estar na rede. A gente tem um problema, muitas vezes, de se fechar num nível de... preciso estar no LinkedIn, mas eu não navego pelo LinkedIn. Só posso sair correndo. Eu não interajo com os outros. Eu não vivo a rede. E aí acontece o que acontece muitas vezes comigo no TikTok de... Eu não navego muito, eu posso sair correndo. Então eu não sei quem são as pessoas. Não sei o que está acontecendo, não sei qual que é a linguagem, a roupa que eu preciso estar naquela rede, no sentido figurado. Quais são os termos, o que é código para aquela rede, o que funciona aqui. Então, viver aquilo é tão importante quanto postar. Depois, seguir pessoas que você possa modelar. Então, sei lá, segue a Grê, segue a mim, segue a Esther Morgan, segue... Adoro ela. Segue pessoas que você vai olhar e falar assim, pô, eu não preciso imitar, mas eu gosto do jeito que a Esther coloca as fotos. Eu gosto do jeito que a Grace escreve. Eu gosto do jeito que o Mark traz um assunto atual e transforma isso numa coisa que tem a ver com o business dele. Você vai criando o teu próprio jeito a partir de referências. E o terceiro, claro, e mais importante, acho que eu dividiria em 2 aqui. A primeira questão é, tenha coragem para postar. Porque o maior medo da comunicação é o medo do julgamento. Isso aqui não é para mim, isso aqui não funcionou, ninguém curtiu, ninguém comentou. E aí é perseverança. Não tem como no primeiro texto que você faz, todo mundo te amar. E mesmo que as pessoas não te amem,
durante muito tempo, sempre vai ter alguém te olhando. Então, o mais importante não é querer ser amado ou querer agradar a todo mundo. O mais importante é você ser você, e quando alguém te descobrir, vai te descobrir no teu melhor. Então é importante que seja o teu tom de voz, os assuntos que você traz, que tenham a ver com o teu trabalho, e que mesmo que ninguém curta, alguém vai te olhar. E aí eu te faço uma pergunta, o que você prefere? Ter 5.000 curtidas num post, que é maravilhoso, teu ego adora, ou 2 curtidas e uma contratação? 2 curtidas e uma contratação. Entendeu? E um anunciante, no meu caso, né? No teu caso. Por quê? Porque o resto é tudo métrica de vaidade. Sim. Ah, adorei o que você escreveu, emoji, tapinha nas costas, tal. É muito legal, mas não paga a conta. Não paga a conta. Ah, mas é muito bom ter seguidor. Eu tenho muito seguidor, adoro. Mas ter muito seguidor é que nem ser rico no banco imobiliário. Não tem mais do que ninguém vai te pagar. Ah, não, vou pagar o Mark hoje que ele tem muito seguidor. Isso já foi. Ah, vou contratar o cara porque ele tem 10 milhões de seguidores. Já foi. O lance agora é vínculo. É como as pessoas interagem com você, como é que você responde para essas pessoas, se tem a ver, se não tem. Se você publica coisas interessantes. E as pessoas estão enxergando o tempo todo. Eu fui convidado pelo Ivan Padilla, que é... O Ivan, meu amigo. É teu amigo? Da faculdade. Eu ainda não conheço ele pessoalmente. Jura? Você acredita? Super. Ele me convidou para escrever na Exame por um post que eu fiz sobre a Lady Gaga no Instagram, que não é nem minha rede mais forte. Eu escrevo na Exame por causa disso. Por quê? Porque, cara, ele viu um texto que ele gostou, que achou que tinha a ver, então. Então sempre tem alguém olhando pro teu trabalho. O lance é você fazer algo que tem a ver com você. Se eu tivesse feito uma dancinha, a dancinha viralizou, e eu fiquei conhecido por ser o cara da dancinha, mas eu quero vender projetos de comunicação, eu tô ferrado. Sim. Concorda? Sim. Então, procure projetar aquilo que você faz. Ah, mas é só para falar de comunicação? Claro que não. Você pode falar de 1 milhão de coisas, mas as pessoas precisam identificar em você aquilo que você faz. Porque senão, acontece o que aconteceu comigo durante muitos anos. As pessoas gostavam, acompanhavam, curtiam, mas não sabiam o que eu fazia. E eu não falava o que eu fazia. Então era tudo muito incrível, até que eu tomei um baque na pandemia, de dizer o seguinte, eu tenho 500 mil de seguidores e não fiz uma live. 0. Ué, 500 mil de seguidores, você não fez uma live? Com tudo aquilo de live que tinha, eu não tinha tema. Não tinha tema. Agora o cara que falava de urubu a política. Não tinha tema. Isso me atrapalhou muito. Depois que eu entendi isso, eu me posicionei. E aí a frase que eu uso, que não é minha, mas é ótima, que é: quem não se posiciona é posicionado. Verdade. Se você não se posiciona... Ah, vou chamar a Grê para conversar. Ela fala do quê? Ah, ela fala de tudo, ela é incrível, ela é muito engraçada. E ela fala super bem. Ontem ela falou sobre Lula e Bolsonaro, e hoje ela tá falando, sei lá, da morte de um artista. Tá, mas eu vou chamar para falar do quê? Que era isso que aconteceu comigo. Agora, se eu falo, pô, cara, eu tenho um projeto de longevidade, preciso de uma mediadora de eventos, alguém que faça podcast ao vivo, que tenha um track record de audiovisual, televisão, mas que fale disso. A Grace. Por quê? Porque, cara, as pessoas te rotulam, te identificam com algo. Sim. E isso é muito perigoso. Quando você está falando de tudo, você está falando de nada. E esse foi o meu erro na pandemia. Agora, alguns anos atrás. Foi aí que eu fiz a minha virada número 3. Então, a primeira foi jornalismo. Do jornalismo, eu fui para a agência. E da agência, eu fui para esse mundo. Então, a gente tem que se... E agora eu estou fazendo uma outra virada. Uma nova virada. Nesses anos, 2025, 26, 27, que é uma virada de entender para onde está caminhando, então, toda essa parafernália digital. E para onde caminha a minha experiência, que a gente comentou tanto aqui, nesse mundo, que a gente vai ter que conversar com pessoas e máquinas. Que os líderes vão ter que liderar pessoas e máquinas. Que a escrita, que a gente tanto demorou para aprender, hoje acontece... Eu sou formada em datilografia. Então. Não estou nem falando da forma, estou falando até do jeito de Sim, escrever. A sim. pessoa cospe um texto em 1 minuto. Você que falou de tantas transições e mudanças aí, quero entrar numa mudança que aconteceu também na sua vida pessoal. Sim. Há alguns anos você se separou, né, do casamento. Você viveu uma separação no casamento. E uma separação, lógico, é um divisor de águas também na vida da gente, né? Sem dúvida. Queria saber o que mudou para você depois desse processo.
Olha, a primeira coisa que mudou foi o cabelo, né? Porque, Porque daí você olhou, porque né? 4 meses depois eu fiz o transplante. Você acha que aumentou sua autoestima Nossa, ter separado? 225. Separado não, mas eu digo assim, de ter voltado talvez a olhar para mim de um outro jeito. Eu sempre digo que, óbvio, a separação ela tem ela tem um tempo para as coisas e tal, e muita coisa mudou para mim, porque eu vinha de um processo já de muitas rupturas. Em 2020 morreu meu pai. 20 para 21, a minha agência morreu. E eu tive que me retransformar no trabalho. Em 2021, no final, meu casamento morreu. Que é outro baque. Sim. Só que o tempo vai passando e a gente vai se ressignificando. Então, hoje, o que eu posso dizer é que, sem prejuízo nenhum, obviamente, a tudo que aconteceu, que tudo que aconteceu, aconteceu, mas eu sou um cara muito feliz, muito realizado, porque eu tive e tenho uma nova chance de olhar para a vida de uma outra perspectiva. Que lindo. Hoje eu namoro uma mulher incrível, os meus filhos são incríveis, eu tenho a metade da guarda, 50%. Eu nunca tive tão bem fisicamente, eu nunca tive tão bem todas as minhas estruturas, né? Emocional, de saúde, mental, no trabalho, então nem se fala, eu tive um crescimento gigantesco de alguns anos para cá. Então eu só posso agradecer. É difícil? Super difícil. Mas a mãe das crianças é uma excelente mãe, isso é que importa. Ela é uma excelente mãe com eles. Isso para mim é o mais importante. E a gente vai reconstruindo as relações. Então a minha relação mais importante de todas é comigo. E comigo e com a minha família, meu núcleo familiar, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, os meus sobrinhos, meus filhos, eu tenho a melhor relação do mundo. E isso só se fortaleceu. É uma ruptura muito difícil, né, para todo mundo, não tem almoço grátis para todo mundo. Imagino que para a mãe das crianças também seja difícil, não tem como. Mas eu acho que também olhando, eu acho que não vou fazer nenhum tipo de comentário sobre a vida dela, obviamente, mas eu acho que ela também encontrou um caminho positivo. E não existe obrigação de você estar com as pessoas para o resto da vida. Sim. Então eu sou um cara muito feliz, eu só posso agradecer. Para mim foi um divisor de águas difícil, obviamente, mas muito positivo. Assim, eu vivo hoje uma fase que eu jamais imaginei viver. Eu vou para lugares que eu jamais imaginei ir. Estou com uma pessoa incrível que eu jamais imaginei encontrar ainda nessa vida. E a minha relação com os meus filhos mudou da água para o vinho, porque eu era um pai casado e sou um outro pai separado. O que mudou? O que é esse pai casado e esse pai separado? Eu acredito que eu deleguei durante muito tempo, que é um erro meu e um erro de muitos homens, uma parte funcional do casamento. Até por uma questão de machismo estrutural, a gente vai acreditando que a mãe tem que ficar com a parte chata, entre aspas, e eu, infelizmente, acho que eu sobrecarreguei a mãe das crianças com isso. Eu reconheço isso. E hoje eu trato muito, ou 50% da vida delas, desse outro jeito. Então, escola, médico, vacinação, passaporte, toda a questão funcional de atos de serviço. Depois, a própria educação, né? Eu delegava muito a questão educacional e hoje eu tenho o meu jeito de educar, que é super imperfeito para um monte de coisa, mas muito legal por outro. E eu penso que as crianças reconhecem isso. Então, elas têm as duas experiências. Ela tem a melhor experiência da mãe e a melhor experiência do pai. Sim. Eu acho que um outro ponto, e aí é um ponto final, é um ponto de exemplo. Quando você tem um tempo de qualidade, como eu tenho com os meus filhos, embora eu viaje muito a trabalho, quando eu estou com eles, eu estou com eles, eu acho que eles têm um exemplo meu que talvez eles não tivessem alguns anos atrás. Tem um detalhe importante também. A separação aconteceu quando eles eram pequenos. Então, eles não me viram nesta fase em que eles tinham discernimento do que eu faço, de como eu faço, de onde eu apareço. Então, eu vejo que os meus filhos têm muita admiração pela pessoa que eu me tornei, pessoal e profissional. E isso é exemplo, isso é legado, que é o legado em vida. E o exemplo arrasta. Muito. Não é? Tanto arrasta pro buraco. Como joga pra cima. Exatamente. O meu, Mark, enquanto sociedade masculino, eu trabalho para sustentar um exemplo que seja um exemplo que eles vão levar pra vida. Lógico. Ô, Má, e aí falando de relacionamentos, vou te perguntar uma coisa sem pudor, tá? Porque eu tenho vários amigos que são adeptos e eu acho que... Calma.
Calma, pessoal. Calma, Isso, pessoal. isso é um corte? Não, calma, Tá. pessoal. Não vai. Vamos ver sua resposta para ver se vai virar um corte. Claro. Mas assim, vou te perguntar uma coisa sem pudor, porque tem vários amigos que usam, que são adeptos. Calma, você tá me E assustando. eu acho que hoje, as relações elas passam um pouco pelos aplicativos. Você já fez uso de Tinder? Bom, agora você está namorando, não mais, né? Mas você já fez uso de Tinder? Ou de outros aplicativos? Gente, você tá perguntando como se fosse assim, né? Metanfetamina. Você já fez uso de Tinder? Você era dependente do Tinder? Fiz super. That's me. Fiz super. Assim que eu me divorciei, meses depois, eu já estava nos aplicativos, porque, primeiro, eu sou um cara tecnológico. Então, eu sou super a favor de tudo que a gente está conversando aqui. Até de testar, embora eu faça análise com o Luiz, até de testar essa questão dos aplicativos e até de testar a questão do ChatGPT na conversa de psicólogo. Então, eu sou a favor de experimentar. Ponto. Quando a gente fala em tecnologia, eu sou a favor de experimentação. Então, óbvio que eu fiquei. E eu tive muitos ganhos. Eu ganhei parceiras por um tempo, tive micro-relacionamentos, tive saídas memoráveis, né, com algumas mulheres, e fiz amigas. Pessoas com que saí e mantenho relacionamentos até hoje, e pessoas com que saí e não fiquei, que pode acontecer também. É um super negócio. É super legal. Claro, tem muita gente louca solta no mundo, mulheres e homens, tem dos dois. Tem muita gente perigosa no mundo, então o filtro ele tem que ser quadruplicado. Mas tem muita gente legal também. Eu me acho um cara legal e eu tava lá. Então, certamente, tem muita gente mais legal que eu que também tá lá. O aplicativo, ele te traz um filtro grande. Então, se eu quero uma pessoa da minha idade, ou quase isso, se eu quero uma pessoa de determinada profissão, talvez que a conversa vai fluir melhor. Se eu quero uma pessoa que para mim era muito importante, que tenha filhos, que ela já entende os perrengues e o projeto de vida dela são os filhos, assim como meus são os meus, não vai ter essa interferência. Ele é um excelente filtro. Ele vai tirando da frente quem não é. Sim. Ele vai tirando da frente quem não é. É muito interessante, é muito legal como conseguiram fazer. Só que tem um outro lado. Tem pessoas que são ultra dependentes de aplicativo. Então é muito comum você ver, sei lá, você ficar no aplicativo e você não sai, a pessoa sair e voltar. Super comum, que nem fisioterapia. A pessoa sai e volta a cada 2 meses. Então a pessoa sai e volta, sai e volta, sai e volta. Tem pessoas que você conhece, que são completamente tóxicas e lá se vendem como pessoas incríveis. Sim. Também tem. Sim. Então, é uma rede social voltada para essa finalidade. E como eu tenho uma visibilidade grande, muita gente falava assim, poxa, mas eu já te vi no LinkedIn, já fiz teu curso, já fiz tua mentoria, é você mesmo? Olha, ou printavam e me mandavam no Instagram. Que legal. Meu, você não sabe, tem um cara que se passando por você. Nossa, Ah, gente. tem um cara se passando por você no aplicativo, olha lá, é golpe. Eu falei, não é golpe, eu tô lá. Eu falei, mas aí vem a pergunta, mas você precisa? Pô, você conhece 500 mil de pessoas, você tem 700 mil seguidores, você viaja para vários estados, você precisa de mulher de aplicativo. E aí eu acho que não é a questão de mulher de aplicativo ou homem de aplicativo. Eu acho que é uma questão, de novo, de finalidade. Sim. Eu não vou misturar, eu não vou pegar, entre aspas, minhas seguidoras. Eu não vou sair numa mentoria chavecando a mulher do próximo. Não é essa a ideia. Minha ideia é trabalhar. Mas ali no aplicativo a pessoa está disponível. Exatamente. Tem uma finalidade. E olha que tem bastante gente casada, tá? Tem bastante gente casada. Nada contra, cada um faz o que quer. Então, eu vejo que tem uma... Eu fui conhecendo muita gente legal nesse meio de aplicativo. Depois eu conheci casais liberais, incríveis. Liberais. Sabe assim? Que as pessoas têm uma visão muito errada do liberalismo ou da liberdade dos casais, e eu fui aprender sobre esse mundo. Eu não vivi esse meio de vida porque não é o meu meio de vida, mas eu tenho amigos incríveis e que vivem esse meio de vida. Eu fui conhecer quando eu estava solteiro, achei legal. Então, de novo, esses tabus todos de aplicativo, liberal, não liberal, troca de casal, isso é muito pessoal. Eu respeito todo mundo é feliz, as pessoas que eu conheço são felizes fazendo aquilo, ótimo. São meios de vida que a gente tem que entender. O mundo já mudou. Assim como você fala de sexualidade, a molecada hoje, você vai discutir sobre bissexualidade com uma pessoa que tem até 27 anos, ela vai, tipo, eu não tô te entendendo. Não é que nem na nossa época, que era o Didi Mocó fazendo piada o tempo todo. Mudou. Se você vai aceitar ou não, é outra história. Mas que mudou, mudou.
o aplicativo é um sintoma disso. Sim. O aplicativo, cara, nada mais é do que um sintoma da digitalização para tudo. Você não digitaliza suas músicas, você não pega Uber, você não pega um hotel no Airbnb, cara, tudo passa por isso. Tudo. Você acha que eles não vão fazer isso? Sim. E te digo mais. Você paga o Zona Azul no aplicativo, o banco no aplicativo. E tem duas coisas que a gente não falou aqui. O OnlyFans, ou seja, você tem mais uma vertente ainda Sim. da questão de companhia e Sim. do sexo. Sim. Não é só o sexo. Sim. O OnlyFans agora está sendo... Tem artistas entrando no OnlyFans, como entrando no YouTube. Porque OnlyFans é OnlyFans. São seus fãs. E você tem uma outra vertente, que aí, para mim, é muito bizarro, mas, de novo, tem que respeitar. Que são as companhias virtuais. Sexo, inclusive. Ou seja, você tem uma loirinha de 22 anos conversando com você e você gastando, sabendo que é virtual, tendo ela como companhia virtual, e atrás tem um marmanjo de 46 digitando por ela. Muito doido. É muito doido. Só que tem muita gente fazendo dinheiro com isso. Aliás, no OnlyFans, porque eu já vi, não que eu seja adepto, mas uma vez eu entrei no OnlyFans e vi mesmo. Você tem uma seção só de AI. De mulheres criadas por AI. A pessoa sabe que a mulher foi criada por AI. E ela paga todo mês para ter aquela companhia sexual. É muito doido. É muito doido, mas é o mundo que a gente tá. Você vai dizer, não, que absurdo. Cara, não, é isso você não aí. faz isso pra tua música, pro teu Uber. Você faz, cara. Então, eu não vejo problema nenhum, desde que você não enche o saco das pessoas, desde que você não caia em golpes. E por aí vai. Sim, não pire, sim. Má, como é que tá sendo envelhecer pra você? Cara, Você já falou que é a melhor fase da sua vida. Como é que não você olha? Eu não consigo, de verdade, abraçar essa palavra. Estou envelhecendo. Não consigo, juro por Deus. E aí, só fazendo... Só pra uma coisinha ou outra, vai. Não, de verdade, vou te explicar quando. Mas faz teu adendo. Não, eu ia te fazer um adendo aqui, que eu acho que hoje, com a longevidade, eu acho que o grande desafio não é viver mais, é viver melhor, né? E aí, falando aí do envelhecimento, que você falou que não se sente envelhecendo, ou por uma coisinha ou outra. Eu só penso nessa coisinha quando eu paro pra pensar que o meu corpo tem 52 anos. Quando eu vejo alguém fazendo uma acrobacia, se jogando no chão, e falo, puta, eu não consigo fazer isso. Sim. Quando eu lembro que eu tenho operação na mão, no joelho, no ombro, que eu não vou poder fazer jiu-jitsu com meu filho, que eu vou me ferrar. Isso eu lembro. Mas tem gente de 20 anos que tem tudo isso também. Que tá toda ferrada com 20 anos de idade. Ou com 10. Sim. Só nessa hora, de verdade, eu falo, puta, tô velho pra isso. Velho pra isso. O resto eu vejo como amadurecimento. E eu também tenho uma coisa que aí é um pouco de negacionismo. Eu tento não pensar. Se eu vou vivendo, isso sim, o Zeca Pagodinho. Deixa a vida melhor. Por quê? Porque se eu parar pra pensar, mas aí não é do envelhecimento, é em tudo. É a vida que eu levo, é o país... são as pessoas que me invejam, é o país super perigoso que a gente tá, é o mundo caminhando para a Terceira Guerra Mundial, é o antissemitismo, porque a gente é judeu, então é o mundo inteiro querendo botar na gente, são todas as questões ligadas a dinheiro. Cara, como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Sim. Como é que vai estar meu plano de saúde? Uma preocupação. Porra, Sim. se eu vou viver 40 anos, e eu vi aqui no livro Outlive, o autor do livro falando, você vai ter uma carreira de 80 anos. Sim. Se você vai viver até os 100 anos, você vai ter uma carreira de 80 anos. Então, essa reinvenção que a gente está falando aqui está no segundo tempo. Eu vou ter mais 5 ao longo da vida. Quais são elas? Sim. Eu vou estar preparado? Eu vou estar pronto para isso? Eu vou estar qualificado para isso? Eu tenho curso suficiente para isso? É medo. Se você parar para pensar nisso, é medo. Pô, cara, você está com quantos anos? 31. 32. Eles vão ter mais 70 anos de carreira. E aí? 70 anos de carreira, você vai fazer o quê? Se eu parar para pensar nisso, é o mesmo medo que as pessoas que estão jogando etarismo nas redes sociais têm agora. Eu não vou trabalhar por esse medo. Eu vou fazer por onde? Eu vou me qualificar, eu vou me preparar, eu vou olhar por cima do muro e vou viver as transições como eu tenho que viver. Peito aberto, lendo um pouco do movimento que está chegando. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente está aqui no audiovisual.
Daqui a 5 anos, talvez, esse mesmo programa seja feito por você em japonês, passe no YouTube Japão, com um avatar seu, um meu, que a gente não gravou em japonês. Tudo IA. E aí? Você vai para onde? Talvez os meus cursos sejam gravados 20 minutos e a minha voz grave todo o resto. Eu vou ganhar por licenciamento, muito menos do que eu ganho hoje. Eu preciso me preparar para essas transições. Se eu tenho hoje o Nano Banana, Gemini, que criam vídeos, e eu tenho uma produtora inteira de audiovisual, eu faço o quê? Não tenho que me preocupar? Se eu sou diretor de teatro e no futuro tudo vai ser entre avatares, eu vou ser diretor de pessoas ou diretor de algoritmos? Sim. Se eu sou tradutor-intérprete e a própria Apple já lançou um fone que traduz simultaneamente, eu devo ou não me preocupar? Então é isso. Quando você olha por cima do muro, você fala, as transições estão chegando, como é que eu estou me preparando? Se você olha para tudo isso que eu te falei e fala, ah, não, isso é moda, ou depois eu vejo, o risco é teu. Ao mesmo tempo, essa facilidade, entre aspas, que a gente tem para tudo, emburrece. Emburrece. E ela tira... Sim. Sim, mas e aí? Se eu quiser conversar com você em inglês, se eu não falo inglês, como que a gente vai fazer, entendeu? Eu ainda penso no café. Porque você, na mesa do café. Porque você tem uma coisa que foi se perdendo ao longo da vida e que é hoje a skill mais preocupante de todos, que é pensamento crítico. Pensamento analítico. Eu estou pensando criticamente. Eu não estou pegando tudo que vem do ChatGPT, recortando e colando como se fosse verdade. E as pessoas estão fazendo isso. E com o tempo isso vai te emburrecer, vai detonar o teu trabalho, porque todo mundo vira igual. Sim. Sabe quando você abre assim, numa thread... E tem todo aquele cardume de pessoas vestindo a mesma roupa, com o mesmo bigodinho, com a mesma tatuagem, com o mesmo... Tudo igual. É isso que a juventude faz. Então vai haver uma juniorização geral da nação. Todo mundo vai se juniorizar. O que é se juniorizar? É não chegar à maturidade, não é envelhecimento, é maturidade. Maturidade para entender o seguinte, a gente é diferente e tá tudo bem. Eu não preciso me parecer com você, em nada. Eu não preciso usar roupa larga só porque a moda é oversize. Sabe assim? Eu não preciso vestir vermelho porque tá todo mundo vestindo vermelho. Isso é autenticidade. Mas você vai perdendo quando você recorta e cola. Você acha que existe um novo tipo de sucesso depois dos 50? Você Olha, aí é uma pergunta boa. Você aí é uma prova disso. Qual é esse sucesso? Nunca parei para pensar. Excelente pergunta, de verdade. E eu tô te enrolando para poder te responder porque eu tô sem resposta. Calma. Eu acho que existe. E aí o sucesso talvez não seja o sucesso dos 100 metros rasos, a explosão, mas seja o sucesso da maratona de 42 quilômetros. Talvez mais nessa de caminhar e chegar. O sucesso é chegar e chegar direito. Chegar inteiro. Você tem inúmeros tipos de sucesso. Que sucesso para mim não é para você. Tem gente que o sucesso é ir para uma cabaninha. Aliás, é uma coisa de ultra ricos, né? A pessoa, quem é pobre quer ser ultra rico. Então, o cara quer ter uma casa gigante e tal. E o cara que é ultra rico vai meditar nas montanhas do Himalaia, num casebre. Tudo que ele quer é ter uma casinha do lado do rio. E tudo que o cara pobre quer é ter uma casa grande com um carro na garagem. Então, o sucesso é muito relativo e ele é muito mutável ao longo da vida. Hoje, meu sucesso é formar meus filhos. Quero meus filhos bem, lidando com esse mundo que é um mundo difícil. Eu quero sucesso para os meus filhos como um mundo menos violento. Sim. Isso para mim já é sucesso. Tem gente que o sucesso é medido por números. Eu quero fazer milhões. Tem gente que o sucesso é aparecer. Mesmo ganhando muito mal, a gente sabe como é que é. A pessoa quer ser destaque no carro da escola de samba, mesmo que ela desça depois para pegar um ônibus. Mas o sucesso é aquilo, é aparecer. Então eu vejo que o sucesso também é muito pessoal e muito relativo. Não existe um sucesso só. E não existe um sucesso só por um tempo só. Que o que foi sucesso 2 anos atrás, para mim já não é hoje. Eu vou mudando, vou atualizando. Eu acho que o Roberto Chiriachique, que eu tive a honra de conhecer e o prazer de chamar de amigo, ele tem um livro, acho que de 1997 ou 95, que é O Sucesso é Ser Feliz. O sucesso é ser feliz. O que é ser feliz vai variar muito. Vai variar muito. Pra gente, felicidade no matrimônio... Sim, é muito pessoal, muito intransferível. Pessoal, super. Pessoal intransferível. Então, acho que esse é o ponto. Sim. É você ter um sucesso para ser feliz, pessoal intransferível. Perfeito.
O que hoje você não abre mão nem na sua vida pessoal, nem na sua vida profissional? Da minha autenticidade, sem dúvida. Ser autêntico com os meus valores. Não abro mão dos meus compromissos inegociáveis com o meu travesseiro. Só ele sabe o que eu passo. Só ele sabe as angústias que eu levo. Então eu não abro mão de ser honesto comigo mesmo nesse sentido. Não vou trair meus valores, não vou me prostituir, desculpa a fala, por dinheiro ou por valores que eu não acredito, ou por pessoas que eu não acredito. Não abro mão de colocar à frente de tudo a minha família. Ou seja, o trabalho que eu faço é para honrar os meus filhos, é para poder dar uma vida melhor para mim e para os meus filhos. Então eu não abro mão disso. E eu acho que eu não abro mão dos pequenos prazeres. Sabe assim? Pequenos prazeres. Sexo grupal, tô zoando. Pequenos prazeres. Parar num shopping para tomar um café na hora que eu quero. Sim. Ir visitar minha mãe na hora que eu quero. Putz, liberdade, né? Liberdade. Eu escrever o que eu quero, sem ser cobrado. Óbvio que tudo isso, eu preciso ter o dinheiro pro café, o tempo para ir na minha mãe, lógico, e pensar 10 vezes no que eu vou escrever, porque tem consequência. Mas eu preciso estar claro na minha vida que eu tenho essa liberdade. Até porque eu sou sagitário, então eu preciso ter. Mas essa liberdade eu não abro mão. Dinheiro no mundo me faria casar com uma mulher que eu não gosto. Dinheiro no mundo me faria ter um sócio ou uma sócia que eu não acredito. Dinheiro no mundo me faria ter, sabe assim, milhões, mas abrir mão desses pequenos prazeres. Estar enfiado numa fábrica o dia inteiro, produzindo coisas que eu não gosto e que eu não acredito, ou lidar com pessoas tóxicas e ficar bajulando. Eu prefiro não ter. É um dinheiro que, é o preço da liberdade. Prefiro não lidar com essas pessoas e ganhar menos, ou não ganhar nada, do que ter que lidar e pagar todo o resto, como já aconteceu, em terapia e remédio. Comunicar bem, para você, é técnica ou autoconhecimento? É mais técnica ou mais autoconhecimento? Os dois, não tem como. Você não vai ser só técnico, porque se você for só técnico, você perde a verdade. Você vira um ótimo técnico, só que você vira um robô mecânico. As pessoas vão te olhar como um humanoide. Elas não vão ver verdade. Sabe aquela casa, quando você chega e tá tudo tão arrumado que parece um showroom? Sim, sim. Daquelas da Tok Stock? Sim. Você não vê vida. Sim. Não tem um brinquedo no chão, não tem um porta-retrato, não tem... Uma almofada fora do lugar. Não tem vida. Não tem vida. E eu vejo que quando você comunica só com técnica, vira essa casa sem vida. As pessoas não veem vida em você. Elas não veem opinião, elas não veem autenticidade, elas não veem verdade naquilo que você está dizendo. Você é um excelente técnico. Você fala bem, você se comunica bem, mas é tudo muito projetado e fica uma coisa artificial. A verdadeira inteligência artificial. Quando você usa outra IA, que é a inteligência afetiva, que é essa que você está citando, ou seja, você ter muito claro quem é você com erros e acertos. Às vezes, fazer uma cagada, desculpa a palavra, trocar os pés pelas mãos, e isso também te reconstrói, você fala, puta, eu não vou fazer de novo, ou vou me desculpar, ou vou voltar atrás. Não estou dizendo você ser racista, misógino, não é isso. Estou dizendo fazer as besteiras que todo mundo faz. Não é? Se exaltar, por exemplo, ou falar uma coisa que não devia ter sido falada. Isso vai te construindo também. Comunicação também é isso. Também é se reconstruir, também é pedir desculpa quando precisa. Por quê? Porque isso te faz humano. Senão você vira máquina. Claro que é muito melhor não errar nunca em nada, mas é impossível. E as pessoas sabem que é impossível. Então, sabendo que é impossível, uma pessoa que só acerta, ou que só aparece perfeita na rede social, ou que aparece chorando, fingindo que está triste, as pessoas sabem. Isso com o tempo, tudo se sabe com o tempo. A pessoa que só vende felicidade, a pessoa que só vende... Eu me lembro que quando eu passei pelo divórcio, eu fiz vários posts, não por síndrome de coitadice, mas dizendo o momento que eu estava. Que eu estava atualizando minha vida pessoal, que eu estava num momento difícil. E veio gente me aconselhar, dizer o seguinte, não posta isso. Não posta, as pessoas vão ter pena de você. Ou não posta isso, as pessoas vão achar que você está deprimido. Ou não posta isso porque você não precisa postar isso. Posta só a parte boa. E eu não postava isso para dizer que eu era um coitado, mas eu postava isso para atualizar as pessoas que gostavam de mim, que eu não estava num bom momento mesmo. Eu não queria
ser esse cara dos ótimos momentos o tempo todo. Eu também não expunha ninguém. Não é essa a ideia. Não era falar mal de alguém. Era dizer como eu estava me sentindo naquele momento. E hoje, muitas pessoas vêm dizer, puta, eu torci tanto por você, eu lembro que você estava mal naquela época, putz, deve ter sido barra, tô tão feliz por você hoje. Por quê? Porque as pessoas sabem que todo mundo passa por momentos difíceis. Sim. Quando você tem uma pessoa que você conhece que está doente, ou muito doente, e você acompanha, puta, a pessoa tem um câncer, você está lá torcendo por ela, a pessoa passa por aquilo, porra, cara, você fala, meu, eu te acompanhei, eu torci por você. As pessoas querem isso também, elas querem torcer, porque essa jornada heróica, ela tem altos e baixos. Ninguém é herói o tempo todo, ninguém é número 1 o tempo todo, as pessoas se acidentam, as pessoas se machucam, tem divórcio, tem, sabe assim, o tempo todo elas perdem entes queridos. Então, você olhar para isso é o que te faz humano e cria um rapport, que a gente chama na comunicação, uma identificação imediata. E não é só pela coitadice, é pela superação também. Então é muito importante que as pessoas entendam que, pô, perdi uma pessoa querida, tudo bem colocar. Agora, é que nem o etarismo. Você vai viver falando disso? Você vai viver focando no problema ou no combate ao problema? E qual mensagem você deixaria para quem acha que já passou da idade de recomeçar? A mensagem é: você ainda vai recomeçar muitas vezes. Sim, então, se prepara. Se prepara. Não tem... Gente, assim, o se prepara. Me veio uma frase agora do Bernardinho. Tem uma frase do Bernardinho maravilhosa. Que ela é um complemento de uma frase comum, que é: tá com medo, vai com medo mesmo. Adoro essa frase. Eu também, só que a do Bernardinho você vai adorar mais. Ele fala assim: tá com medo, vai com medo mesmo, mas vai preparado. Por quê? Tá com medo, vai com medo mesmo? Nem todo mundo vai. A gente falou de coragem aqui no podcast. Nem todo mundo tem coragem, nem todo mundo tem visão. Mas se prepara é o que 99% das pessoas não fazem. Sim. Elas não se preparam. Sim. Não se preparam para o futuro, para o corpo, para a mente, para o coração, para isso, para aquilo. E para a longevidade, sobretudo, como eu coloquei aqui do Peter Attia, para as décadas finais. Então, esse papo de, eu vou ter que... Você não vai se reinventar uma vez. Você vai se reinventar talvez 10 vezes, talvez 20 vezes. Porque tem um ditado no judaísmo que diz o seguinte: a gente faz planos e Deus ri. Então, você tá, tô me preparando para longevidade. Aí você sai na rua atropelado. Aí tua vida faz isso. Sim. Tô me preparando para ter uma casa na Toscana com a pessoa que eu amo. Essa pessoa tem um AVC. Tem, cara. É a vida. Eu vejo isso acontecer do meu lado. Com pessoas que eu amo e que estão passando por esses problemas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você está preparado para se reinventar, não é se reinventar uma vez, é se reinventar muitas vezes. E, de novo, abandona essa ideia do eu já passei por isso. Sou essa pessoa incrível, iluminada, que nunca passou por isso. Passei muitas vezes por ano. A minha primeira crise foi aos 27 anos, que eu brincava com meus amigos que era a crise dos 30, imagina. Crise dos 30. Quando a gente fez amizade, você e eu, você me falou, vou fazer 30 anos. Foi. Lembra disso? Vou fazer 30 anos, cara. Nossa, você me falou. Surpresa, e eu achava você, eu falei, cara, é verdade. Como se eu estivesse falando, vou fazer 74. Eu falei, puta, é verdade. E eu já tinha quase a sua idade. Aliás, eu tinha a sua idade. É verdade. E eu olhei pra você e falei assim, ela vai fazer 30 anos. Assim, 22 anos atrás. A gente era e hoje a gente tá aqui rindo rindo disso. demais, amigo. Não, mas por que eu tô te falando isso? Porque pensa comigo. Com 27 anos eu tive a primeira crise. Com 40 eu não tive crise nenhuma. Eu tava casado, feliz, filhos nascendo, zero crise. Com 50, que eu já tava divorciado, passando, por essa onda, eu tive uma puta crise. E com 52, ou seja, 2 anos atrás, uma puta crise, com 52 vivendo o auge da minha vida. Por quê? Porque é uma reconstrução, porque eu entendi muita coisa, porque eu fui procurar me resgatar para muita coisa. De novo, sem prejuízo a ninguém, não tem nada a ver com casamento, é uma questão minha, que eu fui me reconstruir e hoje eu vivo o meu auge. Como é que você explica? E não é dinheiro. Não é dinheiro. É dinheiro pra caralho. Não é isso. Não é sobre isso. Não tem nada a ver com isso. É uma questão pessoal, de dentro para fora. Então eu vejo que e eu vou me reconstruir de novo aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, não tem como. Eu não vou ter o mesmo corpo, a mesma disposição, não vão ser os mesmos perrengues, não. É tudo diferente, vai mudando. Então, não é chegar e,
agora minha vida mudou. Não muda. Vai mudar o quê? No amor? Ótimo. E o trabalho? Mudou no trabalho? Tá igual no amor? E no dinheiro? E na saúde? E nos sentimentos? Cara, é muita coisa para equilibrar. É difícil, mas tem que fazer. Isso aí. Muito obrigada, amigo, por ter vindo aqui dar essa aula pra gente de tantas coisas, de transição, recomeço. Eu vou fazer 30 anos. Eu vou fazer 53 em 2026. Olha, eu também. É isso. Também. Tamo juntinho. Em dezembro, você faz quando? Faço em agosto. Nossa, é bem mais velha que eu, né? Sim, Sabia que você por era isso mais que eu velha. falei, vou fazer 30 anos. Sabia. É isso. Esses 6 meses valem por uma vida. Parabéns pelo teu projeto. Obrigada, Estou querida. muito feliz de estar aqui. Obrigada. Penso que esse é um marco na tua vida e de quem gosta de você. E eu acho que você traz isso com muita leveza, muito... Tá nítido pelo teu brilho nos olhos, que você sempre teve, né? Sempre gostou daquilo que faz, mas tá nítido que você tá muito feliz com o projeto. Parabéns. Muito obrigada, Vi. Obrigada pela sua presença, Imagina, por feliz. ter vindo iluminar aqui o Pode Pratear. Número 6, hein? Exatamente. Número 6. E a gente segue prateando. Tchau.